Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos falando durante todo esse mês no programa Texto e Contexto sobre as profecias do livro do profeta Daniel. Já tivemos 3 programas examinando as profecias do capítulo 2, do capítulo 7 e também do capítulo 8 de Daniel. No programa de hoje nós vamos examinar a profecia presente no capítulo 9 de Daniel e conversar um pouco aqui a respeito das 70 semanas. O que significa essa profecia ligada às 70 semanas no livro de Daniel? Antes de apresentar os convidados, deixa eu fazer um desafio para você. Compartilhar esse programa com os seus amigos e familiares. Aproveita esse tempo inicial agora e você que é tão abençoado com o programa Texto e Contexto, compartilha também esse programa com outras pessoas para que mais gente seja edificada, instruída em conteúdos bíblicos. Então esse é o desafio que a gente apresenta para você no início desse nosso programa de hoje. E para nos ajudar nas discussões sobre as 70 semanas, nós temos a alegria de receber novamente no programa Texto e Contexto os pastores Alain e Valdecir. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. É isso aí. Amém. Pastor Eleilton, pastor Valdecir. Amém. Cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs que estão a partir de casa, a partir do celular, do seu computador, acompanhando esse programa. Sempre uma alegria estar aqui. Estudar a palavra é sempre uma alegria. E assim, essa série, né, é uma série bastante intrigante, bastante importante, né? Entender as profecias, é entender a vontade de Deus, é entender o relógio de Deus, o tempo de Deus para o seu povo. Então é sempre muito bom poder participar do estudo da palavra e, sobretudo, num tema tão importante quanto esse. É isso, né? Graças a Deus por essa oportunidade. A gente cumprimenta a todos os nossos irmãos, ouvintes, tem compartilhado também o programa Texto e Contexto, tem feito valer esse ensino com outras pessoas. A gente se sente agraciados por Deus, por o Senhor nos dar instrução, sabedoria para entender a sua palavra. E examinando a palavra do Senhor, a gente aproxima mais dele, tem mais convicção da sua volta. E aí, lendo as profecias de Daniel, que aparentemente são, assim, uma profecia com vários símbolos, né? Tem animais assustadores e tudo, mas é o Deus pacífico, né? Que mostra que o tempo está no controle da sua mão. Então, a gente fica feliz por esse momento. Amém. Bom, nós já estudamos aqui, conforme dissemos, capítulo 2 e o capítulo 7 do livro do profeta Daniel, e nós estudamos aqui algumas profecias bem gerais, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 7, profecias que falam de uma sucessão de impérios. Inclusive, os pastores Alain e Valdecir nos ajudaram aqui no estudo sobre o capítulo 7, que foi a visão dos 4 animais, né, que são 4 impérios, e que foram também lá até a chegada do anticristo. Na semana passada, nós estudamos aqui sobre o capítulo 8, que também foi uma visão sobre o futuro que Deus deu para Daniel, mas com muito mais ênfase a um recorte no tempo, num tempo específico da história do povo de Deus, né, no período de Antíoco Epifânio. Falamos sobre as 2.300 tardes e manhãs, que era o tempo que duraria essa perseguição do Antíoco ao povo de Deus. No capítulo 9 de Daniel, a impressão que a gente tem, conforme as profecias vão aparecendo e vão se desenvolvendo, é que Deus, ele ampliou o seu leque de revelação e quis mostrar para Daniel já o recorte da história toda. É muito interessante a profecia desse capítulo, do capítulo 9. É uma profecia que Daniel recebe já no ano em que o Ciro Grande conquistou a Babilônia. Então já é a Pérsia que está no poder, já é o Império Medo-Persa que está no poder. As outras profecias ainda era no período que o Império Babilônico estava no poder, agora já é o Império Medo-Persa que está no poder. Nós temos ali o Dário, da linhagem dos Medos, que foi constituído por Ciro Grande para comandar a Babilônia. E aí, nesse período, então,
Daniel recebe essa visão do capítulo presente, no capítulo 9 do seu livro, que nós vamos examinar então no programa de hoje. E começando, eu queria pedir para o pastor Alain, antes da gente falar propriamente dito das 70 semanas, que ele falasse um pouco para a gente sobre o contexto onde Daniel recebe essa visão. Tem um pano de fundo aí antes de a visão chegar, né, para Daniel por meio do anjo. Que contexto é esse? Porque acho que entender esse contexto vai fazer todo sentido para a gente depois, na hora de comentar a profecia em si, né? Ele é muito importante para o entendimento da profecia. Porque acho que a gente já comentou um pouquinho aqui, né, até na introdução, já foi dito que os fatos foram narrados, esses fatos aconteceram no ano em que Ciro o Grande conquistou a Babilônia, né? E isso ocorreu, segundo a pesquisa histórica, no ano 539, 538. Foi esse o ano em que Ciro conquistou aquela região. E Daniel, que é alguém que gostava muito das escrituras, dos estudos da palavra, entendia o valor, a importância da palavra de Deus e a profecia, ele fazia questão de estudar as profecias relacionadas ao povo de Deus. Ele era um profundo conhecedor, por exemplo, das profecias do próprio Jeremias, que falava sobre o profeta Jeremias. Ele faz uma profecia clara sobre o tempo em que o povo de Israel, o tempo em que Judá ficaria na Babilônia. Isso está lá em Jeremias 25, capítulo 11, né? E que descreve que o povo de Israel, o povo de Deus, ficaria no cativeiro babilônico por 70 anos. Daniel era um conhecedor dessa profecia. Ele sabia, por exemplo, também, e ele descreve, ele cita essa profecia aqui no versículo 2, ele diz que naquele ano em que, de Ciro, né, ele cita aqui a questão de Dário também, né, esse ano, ele estava relendo a palavra, ele lembrou. O versículo 2 claramente diz aqui que nessa data ele lembrou que o cativeiro babilônico seria de 70 anos. O versículo 2 do capítulo 9 aqui de Daniel faz essa referência, né? Então, é possível que com a queda do Império Babilônico, o Daniel tenha se lembrado dessa profecia. Exatamente porque Jeremias, quando anunciou a queda, o fim do exílio, ele descreveu esse fim do exílio com 2 acontecimentos históricos importantes. Isso eu falei aqui, eu citei Jeremias 25, então ali naquele capítulo ele fala o seguinte, que aconteceria 2 coisas nessa ocasião. Primeiro, Deus castigaria o rei da Babilônia, que era a nação opressora, e que essa nação seria destruída. Isso era o primeiro sinal do fim do cativeiro babilônico. E o segundo sinal é que Deus levaria de volta o seu povo para sua casa e que restauraria por completo essa nação, fazendo com essa nação uma nova aliança. Então lá, aí eu já me refiro a Jeremias 29, 10, quando Jeremias recebe uma palavra do Senhor, escreve uma carta para os exilados e diz, assim diz o Senhor, vocês vão ficar aí por 70 anos no cativeiro, vocês vão construir, edificar cidades, mas no final desse período eu vou trazer vocês de volta. E aí o texto diz lá, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, o versículo 10 fala isso, né, versículo 11, né, tenho planos, tenho projeto para vocês passarão a orar a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E ali há uma promessa de trazer o povo de volta. Então, Daniel, que era um estudioso de Jeremias, ele sabia que tinha 2 sinais importantes que marcaria o final do exílio babilônico, a saber, a queda da Babilônia e a restauração, o povo voltando para Jerusalém e a restauração da cidade. Daniel
que está ali participando da história e que está ali junto, né, daquela situação toda, ele vê a queda da Babilônia, né? Ele viu isso acontecendo, ele vê a ascensão do Império Medo-Persa. Então, agora, só resta a segunda parte da profecia se realizar, que é a restauração de Jerusalém. E aí, Daniel, o profeta aqui no capítulo 9, diz o texto, que ele se coloca como, embora seja profeta, ele se coloca aqui na posição até de um sacerdote, de um intercessor. E ele se coloca aos pés do Senhor, em jejum, em oração, para que ele possa compreender e para que Deus possa realizar essa segunda parte da profecia, que é a restauração, né, o povo voltando para Jerusalém e a restauração da cidade. Então ele entendeu dessa forma que Deus estava cumprindo a sua promessa. Ele, pelo cálculo que ele tinha feito, os 70 anos ainda não tinha terminado, mas estava no limiar disso acontecer. Então ele se coloca em oração, buscando o agir de Deus, para que Deus restaurasse o seu povo, né, de novo a Jerusalém, restaurasse Jerusalém e permitisse que o povo voltasse. Então ele está orando por isso. Senhor, está na hora de cumprir essa promessa, nos perdoe, nos ajude e que nós possamos viver o cumprimento dessa profecia agora, nesses dias, né? É isso aí. Acho que é muito interessante a gente ter esse pano de fundo, né? Você que está acompanhando a gente nesse programa sobre as 70 semanas, gravar essa informação, né, que o pastor Alain comenta e traz para a gente aqui. Daniel está orando a Deus porque ele está entendendo que os 70 anos estão se findando. Sim. As profecias de Jeremias estão se cumprindo. Então, a Babilônia já caiu. A nação opressora já foi castigada. Então, agora está faltando cumprir essa outra parte. Está faltando o povo ser restaurado e Deus estabeleceu uma nova aliança. Deus falou que faria uma nova aliança com o seu povo, diferente da primeira, né? Uma aliança não gravada mais em tábuas de pedra, mas no coração, né? Que ele colocaria o Espírito dentro das pessoas. Enfim, você tem essa promessa da nova aliança no Antigo Testamento. Pois bem, aí depois dessa fala e dessa oração do Daniel, que a gente tem então a visão das 70 semanas. O texto fala que Daniel, ele está orando, ele está confessando o pecado, e aí, enquanto ele está falando, Gabriel, o homem que eu havia visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde, me instruiu e falou comigo. E aí vem então o Gabriel para responder à oração do profeta Daniel, que está desejoso da restauração do povo de Deus. Só que aí na visão, parece que Deus apresenta para Daniel planos muito maiores do que ele estava imaginando. Parece que essa é a ideia que está por trás das 70 semanas, né? Lendo a visão, parece que Deus não estava preocupado simplesmente com a restauração do povo de Israel, mas tem coisas muito maiores que vão ser apresentadas para Daniel nesse momento. Eu queria que o pastor Valdecir comentasse um pouco para a gente sobre isso. Legal. Quando o pastor Alain comentava a respeito, a gente olha e vê Daniel dentro do período que os 70 anos não tinha terminado ainda, mas ele já enxerga o final da história, né? Porque você vai ver que Daniel já via Deus agindo para cumprir tudo o que prometera. Ele vê Deus agindo ali, já de uma forma legal. E ele deseja que o povo agora fosse restaurado de forma graciosa. Então ele está naquela, lendo o profeta e esperando. Se o povo que está cativo quer sair, Daniel não é diferente. Ele ora 3 vezes ao dia, ele ora o tempo todo, e ele ora agora especificamente, né? Depois de ler o livro do profeta Jeremias. E nós encontramos aqui que essa aliança que o Senhor faz, dando essa visão para Daniel, não seria uma aliança feita imediatamente. Não seria ali, imediatamente. Havia um novo período de tempo apresentado. E aí ele apresenta. 70 semanas estão decretadas. Já estão determinadas. Não é nem menos nem mais, já está determinadas. Ou seja, o plano de Deus já está estabelecido.
E nós, olhando para o texto original, nós vamos entender que são 70 períodos de 7. 70 semanas, 70 períodos de 7. Né? 7 e 7. E o texto de Daniel 9 e 24, ele é importante ler para entender o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Interessante pensar nesse texto e olhar para esse período que o Senhor determina. Nesse tempo, diz o texto, que Deus restauraria o povo. Deus está restaurando o povo do cativeiro, mas de um cativeiro muito mais sério, um cativeiro muito mais danoso nessas 70 semanas. Era um cativeiro que a gente chama o cativeiro do pecado, e aí você vai encontrar isso nesse texto de Daniel. Você lê, você encontra três palavrinhas que dá essa afirmação. Ele fala assim, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Então, esse é o objetivo. Deus quer restaurar o povo do cativeiro do pecado. Por causa do pecado, Deus ele enviou o povo para a Babilônia. A razão do povo ter ido lá foi a questão do pecado. Os 70 anos eram apenas aí, nós entendemos, como plano de algo maior. Então, Deus vai abrir o leque exatamente para o profeta Daniel. Deus vai dizer para ele de um plano maior que tinha para o seu povo, que aí vai incluir todos os povos, né, que vão aceitar o Cristo. Os 70 anos diz isso. Então, sabemos que o plano de Deus para a restauração completa do seu povo foi apresentado 100% a Daniel. Nós vamos entender o plano de Deus para a restauração completa do povo. Daniel tem conhecimento agora. Ele ora a Deus e Deus responde. O anjo aparece para ele e dá o entendimento. Mas como entender essas 70 semanas? Seria a pergunta que muitas pessoas estão fazendo agora, ou que já fizeram, que vão fazer. E é importante não tentarmos fazer contas para encontrar um cumprimento literal dessas 70 semanas. Até porque nessa questão aqui eu vou dizer que a mente humana fica muito limitada. E nós não temos essa clareza. Então, não vamos tentar fazer contas para encontrar um cumprimento literal. Não, é profético. Não cremos que as 70 semanas se refere a 490 anos literais. Não cremos assim. Trata-se de um número bem simbólico. É um número simbólico que aponta para a obra de Cristo em sua primeira vinda e também na consumação. Ou seja, nós vamos entender a obra de Cristo quando ele vem, ele vai para a cruz, ele sela a salvação, ele vai ao céu, o anjo chega a dizer assim, esse Jesus que vocês estão vendo indo ao céu, ele voltará. Então, nós vamos entender que é um número simbólico que aponta para essa obra, a obra de quando Jesus vem, né, e a obra da consumação dele. E esses períodos, eles estão divididos em três, quer dizer, essa profecia está dividida em três períodos, que nós vamos dizer que são 7 semanas, que é o primeiro período, 62 semanas, que é o segundo período, e aí nós temos a última semana, que nós vamos entender futuramente que a última semana vai acontecer aí com o início dela, com o nascimento de Cristo, e depois com a volta dele. Legal, então Daniel está preocupado com o final dos 70 anos. Sim. E Deus mostra para ele, Deus descortina diante dele uma história muito maior, né, que é a história da redenção e da própria salvação. Pastor Leito, quando você lê o texto lá do capítulo 9, a oração de Daniel, a preocupação, ele lendo Jeremias e buscando o significado e o cumprimento dessa palavra, você percebe assim até uma oração e um desejo até limitado de Daniel. Ele está, assim, de forma simplória, a gente podia dizer assim, que Daniel está dizendo assim, li a profecia, essa profecia se cumpre agora, fim da história. The end, né? Fim do filme, né? Acabou, se cumpriu. Vamos voltar para Jerusalém. O povo voltou para Jerusalém e nós vamos ter o nosso rei. Pronto. E a nossa história, o nosso final feliz.
E aí ele entende que ali concluiu o ciclo profético, né? E de repente Deus diz, não, Daniel, não é só isso. Só que não. Isso é só um comecinho dessa história. O que eu vou revelar para você é algo maior, grandioso, né? A restauração do meu povo, e a restauração do meu povo ali não se limita apenas a Israel, justamente. Ao povo de Deus, ao povo escatológico de Deus, ao ponto de, na profecia aqui, na visão de Daniel, apontar de fato para o tempo do fim, para a batalha final do povo de Deus contra o povo do anticristo, aqueles que seguirão o anticristo. De fato, enquanto ele faz um recorte da história, ele está esperando que aconteça ali algo ali naqueles dias que eles voltam para Jerusalém, reconstrói a cidade e retoma, vai ter um rei agora, na visão de Daniel. E aí Deus mostra para Daniel que ele tem algo muito maior, e que tem uma história muito maior, né? Então faz um panorama da história até o fim, até o novo céu e nova terra. Assim, quando a gente estuda, por exemplo, o capítulo 7, a gente participou, né, há 2 semanas atrás, falando sobre esse tema. E a expectativa de Daniel ali, a expectativa do povo é que, restaurando Jerusalém, eles teriam um rei. E aí a profecia mostra que não, eles não teriam um rei imediatamente, eles passariam por uma sucessão de reinos, e ainda não teria um rei Israel. O verdadeiro rei sobre Israel, né, o verdadeiro rei do povo de Deus, seria só muito tempo depois, com a chegada do Messias, do Cristo, do ungido, que estabeleceria o seu reino sobre a terra. E lá diz quando esse reino estaria assim consumado de forma plena, será na segunda vinda. Essa profecia das 70 semanas faz Daniel pensar nesse todo, nesse panorama geral, não só um recorte da história. Né? Ele começa a enxergar o número dos salvos, né? Que não se limita a uma casa, não se limita a uma tribo, né? Não se limita a Israel. Fala assim, olha, eu estou vendo aí o número de salvos gigantes, ou seja, é futuro. Isso é para a igreja de Cristo, né? Até o próprio, de repente, aí, 70 períodos de 7, né? Nós temos a ideia do 7 presente nessa profecia. Acho que reforça essa ideia também, né? Porque 7... né, na literatura apocalíptica traz essa ideia de plenitude, de completude, né? E aqui não é só 7, é 70 períodos de 7. Né? E até os 70 já é um múltiplo de 7, aí são 70 7 períodos. De 7 de 7. Então a ideia assim a visão que seria apresentada mesmo seria a visão da completude, da plenitude da salvação mesmo, que nós vamos encontrar examinando, né, aqui a profecia das 70 semanas. Né? Agora, o pastor Valdeci já comentou, mas é importante a gente frisar o versículo 24, né, que fala, então, Daniel, já está decretado um tempo, né, o tempo da conclusão da história, em que vai ter fim a transgressão, o pecado terá um fim, todas as culpas serão expiadas, e se virá a justiça eterna, né? Cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Nossa compreensão sobre esse texto é que isso aqui não se deu naquela época de Daniel. E não é só sobre Israel. Não é só sobre Israel. Só sobre o povo judeu, para calcular essas 70 semanas ou 490 anos, como dizem, né? Só sobre o povo judeu. E quando que isso vai ser pleno? Porque aqui diz pleno, fim ao pecado, fim à transgressão. Quando que isso aconteceu? Obviamente, pastor Leito, isso aponta para a cruz, aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, e lá ele consumou, né? Ele fez a obra ali pelo pecado da humanidade. Mas o reino de Deus e o fim do pecado, de fato, assim, plenamente, só se dará por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, as 70 semanas tem que pensar, levar em conta isso. Não pode ser só até
lá o ano 34 da época. Não se cumpre ali plenamente. Não se cumpre isso lá, né? Até porque não dá para você fazer uma conta literal e chegar a cálculos exatos. Porque é uma profecia e ela vai entender a plenitude. Deus está acima do tempo. Deus faz uma revelação para Daniel dizendo o seguinte, olha, isso é uma visão para o futuro, para o reinado do Messias plenamente, uma vez por todas, com o fim do pecado, a transgressão do anticristo, da bênção, tudo. Isso é lá para o futuro. Então não dá para você calcular e falar que são aquele período. É isso aí. Bom, o pastor Valdecir comentou que esse período das 70 semanas ele é dividido em 3. Aliás, é o próprio texto do livro do profeta Daniel que faz essa divisão, né? São 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Então, vamos dar uma olhada então no que significa cada um desses períodos. Queria que o pastor Alain comentasse um pouco para a gente o significado do primeiro e do segundo período dessa visão das 70 semanas, né? Os 7 e os 62. Ok. Eu estou olhando aqui para o capítulo 9, o versículo 25 desse texto, que faz a menção disso que foi colocado aqui na pergunta do pastor Leilton, né? E assim como nós já falamos, nós já comentamos, é muito importante a gente não tentar fazer as contas aqui para encontrar uma data literal, né? Exatamente. Um número literal, né? Eu creio que a profecia se realizou plenamente, ou está se realizando plenamente, mas não no tempo cronológico, mas no tempo kairos. Quando você cita a questão do 7 de 7, faz uma menção ao tempo de Deus, a um número profético, né? Então, o 7 aí na ideia de plenitude. Então, nós não cremos que as 70 semanas sejam uma referência a 490 anos literais, como alguns irmãos tentam evocar, né? Trata-se aqui de um número simbólico, né, que aponta para a obra de Cristo e também para a consumação dessa obra. Então, a primeira vinda e a segunda vinda, quando acontecerá a consumação, né? Então, recapitulando aqui, o versículo 25 vai nos falar de 3 períodos, né? Versículo 25 a seguir. O primeiro período é um período curto, de 7 semanas, né? E diz respeito ao tempo, desde o momento em que os judeus foram libertados para voltar à terra, até o momento em que Jerusalém foi restaurada. Olha o que está escrito no versículo 25. Diz assim: saibam que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir a cidade, até o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com as ruas e muros, mas em tempos difíceis, né? Então, a ideia aqui é que tem um período curto de 7 semanas que diz respeito ao tempo que vai, né, desse período em que acontece o decreto até o tempo em que Jerusalém vai ser reconstruído. Quando que aconteceu esse decreto? Esse decreto, segundo Esdras 1, de 1 a 4, acontece com Ciro, né? É o momento em que se dado a ordem, dado a permissão, isso está registrado na Bíblia, esse decreto, dado a permissão para que o povo judeu possa voltar para Jerusalém. Lá Esdras 1, de 1 a 4, né? Isso aconteceu, na nossa compreensão, com Ciro o Grande, quando o decreto de Ciro, o famoso decreto, o mais importante de todos eles, é dado, e aí os judeus voltam para Jerusalém e vai reedificar a cidade em tempos difíceis. De fato, teve muitos conflitos, muitas dificuldades. O templo, né, vai ser reconstruído na época de Zorobabel, com muita dificuldade ali, a cidade vão sendo refeita, tem um tempo em que param, vão reconstruindo a cidade de Jerusalém e, de fato, com guerras contra os samaritanos, gente até mesmo lá do Império Persa, que vem, causa problemas, situações difíceis que acontecem. De fato, a cidade, nesse período das 7 semanas aqui iniciais, a cidade vai sendo reconstruída em um momento bem complicado, né? E aí diz a palavra. Aí,
O segundo período, ele é um período de 62 semanas. Bem mais longo, né? É um período mais longo, né? E aí, segundo esse texto, é desde a reconstrução da cidade até a chegada do ungido, né? Diz o texto no versículo 25. Né? Então, esse ungido que nós entendemos aqui, que faz parte do cumprimento de um projeto maior de Deus para a humanidade, é uma referência óbvia, né, a Cristo, ao Messias que veria e que cumpriria aqui a missão de Deus. Então, trata-se de uma referência à primeira vinda de Cristo aqui na terra, né? E aí diz o texto que depois desse segundo período, esse ungido seria cortado, o versículo 26 fala isso, né? Depois desse período ele chega e ele vai ser cortado. Nós vemos aqui uma menção à morte de Cristo. Quando que o Messias foi atingido, foi cortado, foi tirado do meio dos homens, né? Foi cortado da terra. Isso aconteceu por ocasião da sua morte. É uma referência aqui no plano de Deus, a morte de Cristo é um fato muito necessário, muito importante para o cumprimento, para a consumação dos séculos. Né? Então, de acordo com a sua explicação, realmente a gente não pode fazer uma contagem literal desses períodos. Então, 7 semanas é esse período da reconstrução da cidade, quando a cidade de Jerusalém é reconstruída. E esse outro período, de 62 semanas, que é o segundo período das 70, representa esse tempo que vai desde a reconstrução da cidade até a chegada do ungido, até a chegada do Messias. Então, nós não ficamos fazendo contas, é o que representa cada período desse. Mas ainda fica faltando um último período, né? Desses 3 períodos, ainda fica faltando o último período, que fica faltando uma semana. Tem uma semana que fica faltando aí para completar o ciclo dessa interpretação das 70 semanas. Eu queria que o pastor Valdeci falasse um pouco para a gente sobre esse último período, né, que é o período, a última semana dessas 70 semanas da visão do profeta Daniel. A que se refere esse último período? Então, essa última semana, a gente considera a semana que chama mais atenção, né? Porque você tem o primeiro período de 7 semanas é tranquilo ali, assim, porque praticamente está descrito pelo profeta, e a segunda, você vai ter um caminhar. Na segunda semana, você tem a questão que ela é dividida, na última semana, no último período, né? Que a última semana, ela é dividida em 2 partes. E diferente de todas as outras, ela trata-se de um período simbólico. A gente não pode perder isso de vista, né? Não pode querer colocar o termo bem literal aqui. O texto de Daniel 9:27, eu gostaria de reler aqui, o pastor já leu, mas a gente vai ler novamente. Ele diz assim, ó: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, esse texto chama muito atenção para essa última semana, porque ela vai dividir em 2. Aí, nós podemos afirmar aqui que quando fala e ele firmará o concerto, ou seja, não há uma discordância de que esse ele é o próprio Cristo. Todos concordam que é uma referência ao Messias. E é bom destacarmos essa última semana, é a semana da firme aliança, que é a primeira metade, né? E ela está aí presente, e depois nós vamos trabalhar a questão da segunda semana, que é a chegada do anticristo. A aliança em questão aqui é a nova aliança profetizada por Jeremias, e que ela é feita na cruz. Cristo, ele faz essa aliança lá na cruz, né? O sangue de Cristo derramado para a salvação de muitos. Ele vai falar isso também em Mateus 26, na ceia, né? Fala, esse é meu sangue que é derramado por muitos. Então, ele vai para a cruz e ele firma essa aliança. Até a metade dessa semana, o evangelho será pregado e gente de toda a terra será salva, com base no sacrifício de Cristo. É importante frisar que aqui a salvação é estendida a todos,
Não tem alguém que fica de fora, não tem um país, não tem um povo, tem toda a gente, toda a terra vai ser alcançada com a pregação do Evangelho e vai ter a oportunidade de ser salvo. E no meio da metade da semana, entretanto, virá o Assolador, o anticristo que surgirá para ser destruído. Aí então surge no meio da metade, aí vem o início do período da grande tribulação. Vem o anticristo, né? Então a primeira metade da semana vai da primeira vinda de Cristo até o surgimento do anticristo. Cristo vem e até o surgimento do anticristo nós temos aí 42 meses. É o chamado período da igreja. Esses 3 anos e meio é simbólico e o tempo que estamos, e podemos afirmar com toda clareza que é esse tempo que a gente está vivendo, né? É os 3 anos e meio aí, ou seja, a aliança, né, que nós estamos vivendo. Estamos na primeira metade da última semana. Na primeira metade da última semana, justamente. Agora, a segunda metade da semana, pastor Elilton, vai do surgimento do anticristo até a segunda vinda de Cristo, é o tempo da segunda metade, ele é bem menor que o primeiro. A palavra nos dizer que o tempo foi abreviado por amor dos eleitos, né, que é o período da grande tribulação. O próprio Cristo, pastor, vai dizer que aquele tempo seria abreviado, né, por Sim. amor aos escolhidos, por amor à igreja, seria abreviado, porque seria um tempo muito difícil para a igreja de Cristo suportar ali a grande tribulação. Então, como já dissemos, é um período que não é literal e não significa que a grande tribulação também ela vai durar 3 anos e meio literalmente. Não podemos dar essa interpretação, pelo contrário, mas que será um período curto para que a igreja consiga passar e ser cessada aí a profecia de Daniel. Legal. Talvez uma outra questão que reforce essa interpretação dessa última semana dividida no meio, né? Nós temos aí então metade da semana da vinda de Cristo até o começo da grande tribulação, com o surgimento do anticristo, e a outra metade do surgimento do anticristo até a vinda de Cristo, né? O período da grande tribulação. Seja até essa expressão que aparece aí no versículo 26 do abominável, do desolador aparecendo. Acho que a gente não pode esquecer disso, né? Acho que tem uma regra hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então, você pega lá o sermão profético, né, de Jesus, Mateus 24:15, quando Jesus vai falar da grande tribulação, ele diz assim, quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. E aí ele começa a descrição da grande tribulação, tanto em Mateus quanto em Marcos, enfim, nas descrições da grande tribulação. Então, o assolador, o abominável aí, é o próprio anticristo que vai surgir, né, que vai aparecer. O texto lá de Tessalonicenses 2 também da mesma forma, vai usar a expressão, né, vai mostrar o homem do pecado que virá no fim. Quando você faz uma comparação com o texto do capítulo 7 de Daniel, que aponta também, vai aparecer a mesma figura. Exatamente. A mesma figura, o assolador. É o mesmo, até o mesmo termo que aparece. Então, está tratando da mesma pessoa. Então, quando nas 70 semanas fazem a menção sobre ele, não tem como você fugir do fato de que está apontando para o anticristo, né? Essa figura escatológica que virá no fim. Sabe outra coisa que é importante a gente citar aqui? É que a gente entende que Daniel é o apocalipse do Antigo Testamento, né? E alguns numerais, alguns números que aparecem em Daniel, aparecem também em Apocalipse. É aquele lá, um tempo, 2 tempos, né? É a metade de um tempo, aparece no Apocalipse algumas vezes. No Apocalipse, a gente claramente entende que não é um tempo exato, dias que você marca, não são 3 anos e meio literais, né? Porque os textos vão mostrar isso, apontar isso, né? Mas é o tempo da igreja, o primeiro período em que a igreja vai fazer sua missão, o Apocalipse vai fazer essa menção, e depois, ao se referir à grande tribulação, vai fazer a mesma menção. É um tempo semelhante, e que a junção disso é uma semana profética. Na metade dessa semana, a igreja atuará, a igreja terá a liberdade para pregar. E o que acontece que a igreja deixa de pregar? As 2 testemunhas são silenciadas
com o levante de alguém que é. E o que levanta é a besta do anticristo. E o que é a besta? O que é a besta? Se não esse ser humano do pecado, né, que nasce, né, a partir desse sistema pecaminoso, né, o sistema político pecaminoso, surge um governante. O texto aí aparece, né, vai dizer, e o governante, né, qual que é o versículo que fala essa expressão? Né, a cidade será destruída pelo povo do governante que virá. Né, quem que é esse governante aí? Que é o próprio anticristo. Que se você compara o livro de Daniel com o livro do Apocalipse, essa mesma questão de metade de uma semana, mais a metade, né, que é um tempo, 2 tempos, mais a metade de um tempo, ou 42 meses, é a mesma menção de Daniel. Né, tem uma conexão. Vai ficando, eu acho que um texto vai complementando o outro, né, vai ficando claro, né, porque de repente as pessoas podem se perguntar, né, por que aparece o tempo todo em Apocalipse essa ideia de tempo, tempos, meio tempo, ou 1260 dias, ou 42 meses. É tudo a mesma coisa, 3 anos e meio. De onde que vem? Da onde que surgiu isso? É uma linguagem apocalíptica, é um código, né, da linguagem apocalíptica, né, da literatura apocalíptica, e a gente tem como pista o livro de Daniel, né, que ele fala metade da semana. É uma semana profética, né, que refere-se ao tempo em que inicia o tempo da igreja, desde a ressurreição de Cristo, desde aquele período, até a volta do Senhor, esse tempo entre a primeira vinda e a última vinda. É interessante a gente ter que acreditar nessa promessa, né? Quando a gente lê o texto de Daniel que ele fala, ele está lendo Jeremias, ele vê já o final do tempo, a gente entender que nós vamos ter na segunda metade da semana a destruição plena do mal. O mal será exterminado. Aí nós vamos encontrar o reino de Deus, ele sendo estabelecido de forma plena também. O mal é exterminado de uma vez por todas, não haverá nenhum tipo de raiz. E aí o reino de Deus, ele aparece plenamente, ele é estabelecido. Aí finda e termina as 70 semanas. E considerar que isso é uma promessa viva já, como mostrou Daniel. Ele viu o cumprimento, ele viu essa cena final do triunfo da igreja. Só para reforçar ainda mais essa visão que a gente está colocando aqui, talvez vale a pena lembrar também lá no Apocalipse, né? A gente tem no capítulo 12 a mulher que dá a luz ao Messias, né? Que é uma referência ao próprio povo de Deus. Então o Messias nasce e é arrebatado, né? Você tem ali o nascimento e a ascensão de Cristo. E aí diz que essa mulher vai para o deserto, onde vai ser sustentada por 3 anos e meio. E depois o dragão, que é exposto do céu, vem para perseguir essa mulher por quanto tempo? 3 anos e meio. É tudo 3 anos e meio. Aí as 2 testemunhas, que é a igreja no cumprimento da sua missão, quanto tempo ela cumpre a missão? 3 anos e meio. Aí o pastor Alão comentou, quando ela vai terminar quando a besta surge. E aí essa besta vai silenciar. Aí o Apocalipse 11 fala que ela vai ser silenciada por 3 dias e meio. Quando fala do aparecimento da besta, ela aparece para reinar 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Então sempre essa expressão aparece no Apocalipse. Ora ela se refere à primeira metade da semana, ora ela se refere à segunda metade da semana. Mas é essa ideia dessa semana profética. Que ficou lá das 70 semanas de Daniel. E é bem interessante sobre isso, né? Quando eu expliquei dessa forma para uma pessoa, ela disse assim, mas pastor, não é muito complicado você entender que daqui até a chegada da primeira vinda do Messias, até a chegada do Messias é até a chegada do anticristo, né? Que é a primeira metade da semana. É um tempo grande, né? Sim. E que depois que o anticristo se levanta, rapidamente o Senhor Jesus põe fim ao reino do Messias. Não é muito pequeno se comparado a esse, né? Bom, a gente entende que é a questão o Apocalipse vai dizer 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 dias e meio, claramente,
né, mencionando. E a gente entende que é uma questão de um tempo profético. E, assim, o próprio Jesus dá umas dicas para a gente sobre isso. O pastor falou aqui. Eu queria só enfatizar, sim, sim. Não, o pastor já falou, mas é importante enfatizar, que Jesus disse, olha, aquele tempo vai ser muito difícil. Aquele tempo vai ser terrível. Se aquele tempo não fosse abreviado, e aí é o abreviado até no sentido profético, em alguns aspectos literal, porque se a gente vivesse muito tempo debaixo do reinado do anticristo, ninguém suportaria, e Deus, na sua misericórdia, já estabeleceu que esse tempo lá, a segunda metade da semana profética, ele vai ser resumido em poucos dias, em pouco tempo, porque ninguém suportaria. E essa questão do abreviamento do tempo está lá na profecia lá do Apocalipse, quando fala das duas testemunhas, vai falar lá sobre esse abreviamento do tempo, na profecia de Jesus, em Mateus 24, em Marcos 13, vai fazer essa menção de um tempo resumido, né? Senão ninguém suportaria. Justamente, que não dá para fixar realmente o tempo literal, né? É isso, meus irmãos e irmãs, estamos apresentando aqui a nossa visão sobre as 70 semanas do livro do profeta Daniel. Agora, nós estamos caminhando aqui para um momento do programa em que a gente vai tentar apresentar algumas outras visões que existem a respeito das 70 semanas. Até agora, nós apresentamos o que a gente entende ser aquela visão que está mais alinhada com aquilo que a Escritura Sagrada diz. Mas existem outras visões a respeito desse tema. Então, há, por exemplo, aqueles que explicam as 70 semanas como sendo uma visão puramente histórica, que calculam mesmo que 490 anos, né, fazem a conta, a relação dia-ano e calcula que diz respeito a 490 anos e que, em tese, terminaria com a morte de Estevão, esses 490 anos. Então, eu queria que o pastor Alan falasse um pouco para a gente a respeito dessa visão puramente histórica. E por que essa visão ela é uma visão equivocada, essa visão puramente histórica? Quando a gente fala de alguns que interpretam dessa forma, puramente histórica, claramente a gente está falando aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Que difere bastante da gente nessa compreensão, principalmente no capítulo 8, quando fala também das 2.300 tardes e manhãs. Há uma preocupação ali dos irmãos de baterem as datas, né? E tem razões históricas, eles têm razões doutrinárias, proféticas, a história da denominação, porque essas datas têm que bater mesmo, senão eles vão ter algumas complicações de justificar algumas doutrinas que eles ensinam. E nessa questão das 70 semanas, também se percebe algumas dificuldades aqui, algumas complicações. Mas vamos lá. Como que os irmãos adventistas do sétimo dia interpretam e entendem esse período? Eles entendem que essa profecia de Daniel, capítulo 9, é uma profecia que ela se cumpre em anos literais, né? Eles têm uma interpretação, interpreta isso de maneira histórica e literal na história. Eles vão dizer que as 70 semanas, na verdade, refere-se a 490 anos literais. E aí eles vão explicar da seguinte forma: quando que começa a contar esses 490 anos? Começa a contar não a partir do decreto de Ciro, que é o primeiro, mas a partir do decreto de Artaxerxes. E esse decreto está registrado, está mencionado lá em Esdras, capítulo 7. Lembrar que existiu também um outro decreto na época de Neemias, né? Então, teve 3 decretos e eles vão considerar o último desses decretos, que é o decreto de Artaxerxes, né? Então, dessa forma, na compreensão desses irmãos, esses 490 anos começariam a ser contados a partir do ano 457
antes de Cristo. E aí teria um primeiro período, que é o 7 semanas, né? Eles entendem aqui que essas 7 semanas, num sentido profético, um ano equivale a 1000 anos, né? Um dia equivale a 1000 anos, eles usam essa consideração e eles diriam o seguinte, que 70 semanas, na verdade, refere-se a 49 anos. 7 semanas, 49 aquela anos. ideia lá do livro de... Números. Não é do livro de de Números também, né? Que fala que Que um dia... porque eles blasfemaram contra Deus, não creram, e por causa de um dia de peregrinação, eles passariam 40 dias eles peregrinaram pelo deserto, 40 anos deveriam agora... a correlação é dia-ano, né? Dia-ano. Eles vão dizer que em profecia, um dia equivale a um ano, né? Profecia, um dia equivale a um ano. É isso aí, para poder chegar nessa conta. Tem até um texto lá de Pedro que fala, né, que para Deus um dia é como 1000 anos, né? Então só que aí esse eles não usam, né? Não. Esse aí seria... Aí não daria certo. Não daria certo. Não daria certo. Tipo, não é um ano para 1000, né? Não é um ano para 1000, tem que ser um dia para um ano, né? Sim. E olha que Pedro está falando da segunda vinda de Cristo, né? Sim. Da segunda carta. Então, os irmãos vão compreender a partir daí, são 49 anos, esse primeiro período, né? As 7 semanas. E segundo eles, este foi o decreto para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, depois que a cidade de Jerusalém foi reconstruída, e aí a data seria 408 antes de Cristo, e aí vai iniciar esse período das 62 semanas. Né? Começaria esse período das 62 semanas, que seria 434 anos. Então, aí vai fazendo a conta, vai montando esse quebra-cabeça no entendimento deles e chegando. Os 434 anos termina com o início do ministério público de Jesus, que seria o ano 27 depois de Cristo, que a interpretação nesse sentido está ligado aqui à chegada do ungido, como o versículo menciona. Aí depois resta então a última semana, né, que seriam 7 anos literais na compreensão deles. Então, entende que a metade da semana Cristo é morto, na metade dessa semana Cristo é morto, ele é sacrificado, e aí restariam mais o sacrifício dele aconteceu na metade da semana, e teria mais 3 anos e meio que ainda restaria, e eles entendem que isso cumpre em Estevão, né? Aí terminaria ali em Estevão no ano 34 depois de Cristo. Então, Jesus morre no ano 31 e lá no ano 34 ele encerraria o cumprimento dessa profecia. Eu não sei se eu fui claro, mas vamos lá, resumir a visão. Entendem que a contagem começa com o decreto de Ataxerxes, no ano 457, né, antes de Cristo, e que no final, e isso contaria então estas 7 semanas, né, que são 49 anos, concluiria ali com a edificação de Jerusalém. No final da reconstrução de Jerusalém, que é 408 a.C., até o ano 27, né, depois de Cristo, né, que teria o ministério público de Jesus, contaria 62 semanas. E depois restaria a última semana. E na metade dessa semana, Jesus foi morto na cruz, e aí restariam mais 3 anos e meio, para o cumprimento. A explicação para chegar em Estevão, eles dão dizendo o seguinte, que a profecia refere-se à restauração de Israel, né, ao tempo da restauração, do concerto, da aliança com Israel, e que acabaria em Estevão para dizer que o tempo da graça, o tempo que Deus tinha com Israel, nação, se cumpre ali em Estevão. A ideia de que até Estevão
a nação de Israel tinha acesso, tinha essa bênção, tinha essa promessa em vigor sobre a sua vida, mas a partir de Estevão, isso agora, esta mensagem que era exclusiva para Israel, agora se estende a todos os gentios. Começa o tempo dos gentios. Ele tem uma explicação até dizendo que o fato de que Saulo estava ali participando do apedrejamento de Estevão é um sinal que está iniciando um novo tempo, né? Então, essas são as explicações, né? Mas assim, como que a gente... Vamos assim, ser sinceros com relação a essas explicações. Pergunta é, essa visão pode ser sustentada? Tem base? Eu entendo que existem algumas coisas falhas nesta explicação. Primeiro, porque o anjo explica para Daniel que coisas extraordinárias aconteceriam, como o fim do pecado, como a expiação, a restauração completa, e isso não ocorre lá, não ocorreu ainda. E é um apontamento para o tempo da consumação. Ao final, né? Ao final. É isso aí. Quando termina 70 semanas, aquilo que está escrito em Daniel 9:24 precisa ter acontecido, né? Sim. E não aconteceu. Claramente. Essa é uma questão. Eu entendo assim, até depois eu quero comentar um pouquinho mais sobre isso, mas dizer assim, que o apontamento dessa profecia indica a consumação. Sim. E tem uma correlação com o Apocalipse que fala do tempo da tribulação, que é de uma semana, né? O tempo da igreja, que é a metade de uma semana, a segunda metade da semana. O surgimento do aparecimento do Assolador. Do Assolador, que é um apontamento para o tempo do fim. Essa é uma questão. Agora, algumas questões aqui para a gente colocar, né? O decreto para restaurar a cidade, segundo a Bíblia, claramente está ligado ao decreto de Ciro, não o decreto de Artaxerxes. Isso é uma maneira de forçar uma interpretação para encontrar em Artaxerxes. Porque em Artaxerxes se une todos os decretos, mas o primeiro decreto que é dado é no tempo de Ciro. O grande, né? O Ciro Grande. Então, até porque é Deus mesmo quem dá a ordem. É interessante isso, dá uma lida no texto ali, o anjo diz, olha, desde o momento em que você orou, o decreto, a ordem já foi dada. No entendimento dessa palavra, dizer o seguinte, Daniel, enquanto você estava orando, essa profecia estava acontecendo, a realização dessa profecia, e Deus já deu o decreto no céu, e o decreto já está dando na terra, ou seja, a oração de Daniel coincide com a resposta de Deus, mas coincide também com o tempo de Ciro. Naquele tempo mesmo, a profecia estava acontecendo, e Ciro estava promulgando o decreto. Eu me refiro ao ano 538, 539 antes de Cristo. Ciro foi quem assinou esse decreto, né? Até a pergunta é o seguinte: será que o texto lá de Isaías 49, 27 a 28 está errado? Porque o que está escrito lá, pastor? Vamos dar uma olhada lá? Vamos. Lá, Isaías 44, versículo 28. Diz o seguinte, o versículo 44 de Isaías, o versículo 26. Que profecia é essa? A profecia de que Deus usaria Ciro para libertar o povo lá do cativeiro babilônico. E restaurar a cidade. E que ele restauraria a cidade a partir da ação de Ciro, do decreto de Ciro. E aí o versículo 26 diz assim, que executa as palavras dos teus servos e cumpre as predições dos seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e as suas ruínas, eu as restaurarei. E aí segue. Quando que isso vai acontecer? Versículo 28, que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor, ele realizará tudo o que me agrada, ele dirá acerca de Jerusalém, será reconstruída, e do templo será lançado os seus alicerces. Nós entendemos que aqui claramente
se refere que as profecias da reconstrução de Jerusalém têm uma ligação direta a Ciro, ao decreto de Ciro, e não outro decreto posterior. Teve outros decretos posteriores, sim, mas o decreto, na compreensão, no cumprimento da profecia, até mesmo tem a ver com o contexto de Daniel, refere-se a essa questão. E será, irmãos, sinceramente, que os judeus ficaram em Jerusalém, porque eles foram para Jerusalém com o decreto de Ciro, eles foram para Jerusalém no ano 538, 539, eles foram para Jerusalém. Mas segundo a compreensão dos irmãos, essa contagem só pode iniciar no ano 457. Quase 100 anos depois. Quase 100 anos depois. Então faz muito pouco sentido, né? Será que o povo ficou esse tempo todo lá, sem reconstruir a cidade? E é interessante afirmar que o texto de Isaías está correto, está citado o nome de Ciro, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, então não tem nada a ver com Artaxerxes. Não tem. Nada a ver. É com então, o Ciro 100 mesmo. anos eles ficaram lá em Jerusalém, ali é a história do povo reconstruindo as cidades, sobretudo com Zorobabel, que reconstrói o templo, está reedificando e a cidade está sendo refeita, sendo reconstruída. Então, não tem como você entender que desde o ano 538, com o edito lá de Ciro, o povo foi para Jerusalém e não estavam reconstruindo as cidades. Na verdade... faz pouco sentido essa lembra da profecia de Zacarias, de Ageu, pastor Leilton? O que eles falaram? O que Ageu? Qual que era a questão deles? O povo tinha abandonado a reconstrução do templo para ir cuidar das suas casas. Porque estava reconstruindo as cidades. Isso aí. Isso aconteceu quando? Antes do ano 457 do edito lá de Artaxerxes. Nesses períodos de 438 até 457, eles tinham essa atividade, não tem como ser diferente. Então, isso é importante. Agora, outro detalhe, o ano 34 depois de Cristo, cumpre no entendimento dos irmãos lá, Adventistas do Sétimo Dia, cumpre a segunda metade da semana, ano 34. A última semana encerra ali, né? E aí eles citam Estevão. Por que Estevão, gente? Qual que é a lógica disso? Não tem lógica. E onde está mencionado isso? Onde a Bíblia interpreta aquele fato como o cumprimento da profecia de Daniel? Isso é uma forma de forçar mesmo a barra para que se cumpra, tenha-se um entendimento, assim, absolutamente assim, sem nenhum sentido, né? Eu pergunto assim, aí a gente, seria importante colocar aqui, depois da morte de Estevão, o que aconteceu depois da morte de Estevão? Né? O texto lá de Daniel 9:24 diz que essas coisas aconteceriam no final, nesse período das 70 semanas, da última semana, coisas extraordinárias aconteceriam, né? O assolador se levantaria, o pecado depois disso seria cancelado, a expiação seria completa, o povo seria... Nada disso acontece depois da morte de Estevão, isso acontece? Nada disso acontece. Ou, no caso ali, teria que ser antes da morte de Estevão, no período da morte de Estevão, que é nessa segunda metade da semana. No período de Estevão, isso está acontecendo? O assolador está levantando? Não tá. Na verdade, parece mais um arranjo mesmo para poder dar certo uma conta. Sim. Uma conta que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz para chegar em 1844, né? Foi até tema do nosso programa da semana passada, né? Porque assim, olhando tudo que você foi falando aí dessa interpretação histórica, parece que é tudo muito forçado assim para acomodar e chegar numa data específica, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia chega não só a uma data, né, um ano, chega num dia, chega até num dia que isso iria acontecer, né? Então, tem que dar exato a data. Tem que dar exato, é isso porque aí. Senão, a doutrina sobre a qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia se fundamenta, que é a doutrina do santuário, ela desmorona. É isso aí. Tem que dar exato a data. Até a própria relação das 70 semanas com os 2.300 tardes e manhãs já é
já é uma espécie de forçação, né? Para colocar uma dentro da outra, para fazer esses 2.300 anos, dá em 1844, é bem complicado. E assim, para dar a data de 1844, tem que começar no ano 457. Se não puder começar nessa data, então não tem como dar certo lá. É isso aí. Se começar em 538, não dá certo. Aumenta Então 100 anos. esse é um problema sério aí dessa explicação. Agora, assim, aí você vai pensar algumas coisas complicadas, né? Jesus teria que ter morrido no ano 31 mesmo. Jesus teria que ter vindo no ano 3. Nascido, né? Jesus teria que ter nascido no ano 3 antes dele. Acho que o Leilton até conhece melhor sobre isso. Essa questão da data, de que Jesus... Por que Jesus não veio no ano 0, né? Não nasceu no ano 0? É por conta de uma... o monge que foi escolhido para poder fazer a conta do ano 0, né? O ano Domini, o ano que nasceu o Senhor, ele errou, né? Ele não considerou todas as informações disponíveis, né? Ele fez uma conta lá do 15º ano de Tibério, e aí ele estabeleceu um ano lá para ser o ano do nascimento de Jesus, só que ele esqueceu de considerar uma informação, que é a informação da morte de Herodes o Grande. O ano que ele estabeleceu como sendo o ano 0, né, que ele chegou lá, 15º ano de Tibério, que é o ano 753, desde a fundação da cidade de Roma. Herodes o Grande morreu em 749 de Tibério, desde a fundação da cidade de Roma. Então só aí você tem 4 anos de diferença. Então como Jesus pode ter nascido aqui em 753, sendo que Herodes o Grande já fazia 4 anos que Herodes o Grande estava morto quando isso aconteceu. E lá no Evangelho a gente vê que quando Jesus nasceu, os magos procuram quem? Herodes o Grande. Para saber do bebê. E ele estava vivo ainda. Ele estava vivo. Então não pode ser 753. Então só aí já tem no mínimo 4 anos de erro, né? Então assim, é possível que Jesus tenha nascido até antes do ano 4, né? Talvez ali no ano, 6 antes dele. Então em resumo, assim, Jesus não nasceu no ano 0. Não. Porque foi feito um cálculo, né, por um monge que foi escolhido, e ele errou essa data, e depois isso é corrigido, e pesquisas mais recentes comprovam que essa diferença do ano de nascimento de Jesus é de, no mínimo, 4, né, pastor Elias? No mínimo 4. Pode chegar a 6. Né? Agora, na interpretação adventista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem que ser exatamente 3 anos. Não pode ser mais nem menos, porque senão não bate a conta. E aí, por isso, chegam a negar essa questão dessa pesquisa histórica. Né? Então, até o próprio fato do texto de Daniel falar, até a chegada do ungido. Né? Então, chegada do ungido pode... Por que tem que ser quando iniciou o ministério público de Jesus? Por que tem que ser exatamente isso? Por que a chegada do ungido não pode ser o nascimento? A encarnação, porque não dá certo a conta. Não dá. Então, se você joga lá para o início do Ministério Público, aí... Mas, enfim, irmãos... Então, mas fica evidente que não dá para... Fica evidente que essa interpretação histórica ela é um tanto quanto equivocada. Assim, para que a conta bate e chegue lá, e tenha base lá para o 1844, precisa escolher um decreto de 3. Se você escolher outro, não bate a conta. Você precisa cravar que Jesus nasceu no ano 3 antes, porque não pode ser nenhum ano para mais ou menos, né? Aí então você tem que fazer essa conta e tem que ser exato, porque senão tem uma complicação da data. Tem que colocar o Estevão na história também para... tem que pôr o Estevão, tem que incluir o Estevão nessa história para dar essa explicação. Tudo isso eles usam para ter uma base inicial para a contagem das 2.300 tardes e manhãs. Então, eu penso assim, que é uma forçada hermenêutica mesmo, é uma interpretação equivocada para dar base a uma doutrina que, ao nosso ver, é herética. É complicada no sentido de que não é bíblica, não é correta. A questão da doutrina do santuário pregada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas é isso, gente. Vamos aqui para a nossa última questão. Hoje o papo tá bom. Tá esticando, né? Hoje tá bom o papo. A gente até já passou aqui do nosso horário. Mas nós vamos aqui
Queria pedir assim, para o pastor Valdeci tentar ser sucinto, Sim. para a gente apresentar aqui mais uma última visão que existe sobre as 70 semanas, que é uma visão também famosa, né? Que basicamente pega essa visão histórica e coloca um lapso no meio aí. Então, fala um pouco para a gente sobre essa última visão, sobre essa outra visão, na verdade, né? A última porque nós estamos falando de 3 aqui, mas tem um monte de outras visões sobre as 70 semanas, né? Mas essa outra que é mais famosa um pouco, que tem essa ideia do lapso de tempo. Fala um pouco para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje. Então, veja só, bem rapidinho aí, né? Mas não podemos deixar de dizer que essa visão é a visão mais dispensacionalista, né? Nós vamos afirmar aí que ela segue basicamente a ideia da visão histórica e tem como diferença só a última semana, que vai ser a diferença. Então, entre o segundo e o terceiro período, segundo essa visão, tem um lapso, tem um espaço de tempo, né? Tem um espaço de tempo, 62 semanas, o espaço e a última semana. E é como a gente podemos dizer assim, né, na explicação de quem acredita assim, é como se parasse a contagem das 70 semanas que está sobre os judeus para entrar os gentios no plano da salvação. É como se as 70 semanas que está determinada sobre o povo judeu, desse uma trégua. Agora abre um espaço e vamos incluir aí os gentios, que é chamado, que seria o período da igreja. Depois que Deus salva os gentios, aí inicia-se a grande tribulação e ele vai tratar mais 7 anos com os judeus, né, que é no período da grande tribulação, vai achar um espaço para oferecer graça ao povo judeu, né? Ou seja, a última semana aí ela começa com a grande tribulação, né? Ela não começa na metade, começa a última de tudo, para que os judeus alcancem a salvação. Mas o problema dessa visão é que não existe nenhuma indicação de texto bíblico, nenhum texto escatológico vai falar sobre esse espaço de tempo. Você não vai encontrar esse texto, quer dizer, em Daniel não encontra mesmo, no Apocalipse muito menos, e as próprias profecias de Cristo, quando ele fala sobre o sermão profético, ele vai falar sobre isso. Então, essa visão dispensacionalista é uma visão também equivocada, até porque eles acreditam muito na questão literal, e eles dividem, né? Eles distinguem o povo de Israel com o povo judeu, eles abrem um espaço para que o povo judeu alcance salvação. Podemos dizer assim, de uma forma assim, bem superficial, dizer que seria um segundo turno, né? Dar uma oportunidade para que alguém fosse salvo. Turno da salvação. Segundo turno para a salvação. Quer dizer, Cristo vem, salva a humanidade, salva todo mundo, fala, vamos dar uma chance para os judeus, né? Vamos abrir um período, um espaço. E isso a gente não encontra em nenhum texto bíblico. As visões que a gente apresentou até agora, as 70 semanas tem uma sequência, né? 7 semanas, 62 semanas e uma semana final. Sequencialmente, né? Então, na histórica ou na que a gente apresentou é sequencialmente. Nessa, então, você tem 7, 62, aí antes de começar a última... Tem um espaço. Tem um espaço. Pausa aqui, para de contar. Aí tem o espaço para entrar os gentios na história da salvação, e aí depois volta a contar. Mais 7 anos para o segundo turno. Para a segunda etapa da salvação, que seria para Deus salvar os judeus, né? No final dos tempos. Realmente... Não dá. É uma visão, parece ser um tanto quanto equivocada, olhando os relatos, né, da Escritura como um todo. Então, pastor, a gente fica cada vez mais convicto que a profecia é o pleno de Deus, não é nada literal, não tem como você cravar 490 anos, não tem como você cravar ao final que vai terminar em Estevão, não tem, a Bíblia não dá esse direito. Ela mostra Deus dando a visão para a salvação do seu povo. Amém. E que vai se cumprir na sua volta. Amém, graças a Deus. É isso, irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, sobre as 70 semanas do livro do profeta Daniel. Eu quero pedir para o pastor Alain, para que ele apresente um desafio final para aqueles que nos acompanharam até aqui, diante de tudo que a gente falou, pastor Alain, diante dessa visão das 70 semanas. E na sequência, pastor Valdeci, ore por todos nós. Amém. Em nome de Jesus. Quero dizer para você que está nos assistindo, acompanhando esse estudo, não tenha medo de estudar as profecias de Daniel. O propósito, o grande ensino do livro de Daniel para nós é mostrar que Deus é o Senhor da história, é mostrar que Ele tem o domínio sobre as nações da terra e que Ele já determinou o final feliz para a sua igreja. Então, olhe para esse livro com esperança, confiando que Deus está no controle
e que Ele está cuidando do seu povo. Então eu queria, em primeiro lugar, desafiar você a não ter medo nem de ler Daniel, estudar Daniel, nem ler e estudar o livro do Apocalipse, porque ambos os livros têm esta mensagem de esperança, de que Jesus está voltando para colocar um final feliz, para fazer a consumação da sua bênção, né, da sua salvação sobre a humanidade. O segundo desafio que eu queria deixar para você é, se você tem ouvido, aprendido, pessoas explicando sobre esses textos, né, sobre as 2.300 tardes e manhãs, sobre as 70 semanas, eu queria desafiar você a procurar o seu pastor, né? Às vezes você tem dúvidas sobre isso, tem receio, tem medo, ou está tendo uma compreensão diferente daquilo que a igreja tem apresentado. Procure o seu pastor, a gente se coloca também à disposição, se quiser procurar a gente, né? Nós aqui dessa equipe, né? Os irmãos aqui do Texto e Contexto, a gente pode te ajudar, né, a aprofundar a pesquisa, o estudo sobre isso. Então, desafiar você a procurar, a buscar o entendimento correto desta profecia. Então, que Deus abençoe sua vida, obrigado por estar aqui com a gente, né? Participar desse programa conosco, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém, então vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse estudo que acabamos, Senhor, de ministrar. Tu tens sido maravilhoso conosco, tens nos dado o entendimento da Tua palavra, e nós aguardamos, Senhor, ansiosamente a Tua volta. E sabemos, Senhor, que será o cumprimento, meu Deus, de todas as profecias, porque Tu virá para buscar o Teu povo, o povo escolhido. Oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs que participam, Senhor, assistindo e comentando sobre esse programa. Que eles sejam instruídos por Ti, alimentados pela Tua palavra e tenham cada dia mais a convicção da salvação em Cristo Jesus e da vinda do Messias para levar a igreja dele e estar com ele na eternidade. Senhor, fortifica a nossa fé e nos dê esperança, nos dê convicção cada dia mais de continuarmos a divulgar o Teu Santo Evangelho e que a Tua palavra seja para a nossa vida edificação e assim possamos glorificar o Teu nome, na certeza que aguardando a Tua volta estaremos contigo na eternidade. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado, pastor Alain. Amém. Obrigado, pastor Valdecir. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. Próxima semana estaremos juntos novamente para estudar mais uma profecia do livro do profeta Daniel. Será o último programa dessa nossa série sobre as profecias do livro do profeta Daniel. Obrigado àqueles que têm acompanhado o programa Texto e Contexto, aqueles que têm enviado selfie assistindo o programa. No final de todo o programa a gente tem postado aqui algumas fotos de algumas pessoas que têm acompanhado o nosso programa. Esperamos em Cristo que o programa continue sendo edificante, abençoador para todos nós. É isso, até a próxima semana. Espero te ver aqui de novo no canal do YouTube Promessistas Brasil, para a gente continuar conversando sobre esse tema importante da Palavra de Deus. Que Deus abençoe e até lá.